Mas enfim, a gente está. Boa tarde para todo mundo. Nós estamos aqui mais uma vez para um seminário do Hub de Big Data da ONU para o Brasil, do Hub Regional, comandado pelo IBGE. Essa série de três webinários que estão tratando de dados alternativos para a produção de indicadores confiáveis. Hoje é o segundo dos três webinários, onde o João Gabriel Malaguti vai tratar do tema de correção de viés para estimação de infectados por Covid-19 no Brasil. O João, ele é doutorando em População, Território e Estatística Pública pela INSS. Ele é mestre em População, Território e Estatística Públicas pela INSS. Bacharel em Estatística pela Universidade Federal de Juiz de Fora e tem como área de pesquisa estatística computacional e metodologia estatística voltadas para aplicações em problemas sociais diversos, assim como o desenvolvimento de novos métodos. Queria agradecer ao João por estar aqui com a gente hoje e, e dar a palavra para ele. Muito obrigado, João. Eu que agradeço. Agora vamos ver se não vai ter problema de eu tentar aqui. Ahn, Share. Tá dando para ver minha tela direitinho? Perfeito. Bom, então, para começar, eu gosto sempre de começar discutindo o contexto na qual a pesquisa se deu. Essa ideia de correção do viés para estimação de infectados, ela se deu como parte de uma pesquisa de uma bolsa de curto prazo, financiada pela Associação Brasileira de Estudos Populacionais, em parceria com o Fundo de População das Nações Unidas. O fato que é uma bolsa de curto prazo é importante porque existiam algumas coisas que eu tive que fazer escolhas em não fazer, porque eu tinha apenas 3 meses para desenhar uma pesquisa, rodar a pesquisa e escrever os resultados. Então, algumas coisas eu tive que escolher não fazer, mas eu vou mencionar algumas coisas que podiam ser feitas para melhorar a estimação no final. Além do contexto próprio, eu também quero passar um pouco do contexto do Brasil na época dessa pesquisa. A situação brasileira naquele momento, como em grande parte do mundo, era um caos generalizado. Em em março, a gente entrou numa pandemia que as pessoas foram mandadas para casa e não tinha mais, em tese, aulas presenciais para questão educacional, não tinha mais muito trabalho presencial, e isso afetou o país em várias formas. O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o Instituto Nacional de Estatística do Brasil, ele teve problema para realizar suas duas principais pesquisas, tanto o censo demográfico, que tinha sido originalmente planejado para 2020, quanto a sua principal pesquisa amostral, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, também conhecida como PNAD contínua. A PNAD contínua foi impedida de ir a campo, mas o IBGE conseguiu, por intermédio do governo, acesso à listagem de telefones e criou uma versão dessa pesquisa chamada PNAD Covid, que vai ser importante para mais na frente, então eu preciso que vocês lembram disso. Isso foi mais para o início da pandemia. Mais para a época, perto de onde eu estava desenvolvendo essa pesquisa, você já tinha casos de sistema de saúde colapso. Realmente lento, você tinha um contingente muito diminuto de médicos e outras profissões associadas à saúde, como seria o caso dos zeladores, das faxineiras, que são de suma importância para um sistema de saúde funcionar. Em particular, você teve um colapso muito forte na cidade de Manaus, no Amazonas, e no Amazonas de maneira geral. Isso também vai afetar muito questões de estimação que, e viés que eu vou entrar mais na frente. E você tinha o Brasil vivendo o início de uma segunda onda por volta de setembro, outubro, uma segunda onda, sendo que a primeira onda não tinha ainda acabado, e você tinha falta generalizada de testes. Em alguns estados você realmente não tinha testagem. Em outros estados você tinha uma testagem mais diminuta comparado a outros momentos da crise.
você não tinha uma política central do país, cada estado meio que decidia por si só o que fazer. Em alguns casos, algumas cidades tiveram que se impor a estados, e você não tinha uma política de isolamento social centralizada, e você também não tinha um isolamento social forte em várias das cidades. Mas, atrelado a todo esse caos, essa crise, você também viu um aumento no interesse do público e das instituições de mais informações e dados sobre a crise no geral e a doença em particular. Você viu um grande número de pesquisas menores sendo realizadas por várias instituições de pesquisa, e você viu o Ministério da Saúde em diferentes instâncias liberando dados diários sobre a doença. João, Ah, sim, desculpa te interromper, mas o pessoal está falando que seu áudio está muito baixo. Se você entrar aqui na setinha do Zoom, tem configurações de áudio, aumenta um pouquinho o volume do microfone, porque está bem baixo. Está baixo e está cortando um pouco, João. Isso porque você, quando fala, gesticula e sacode o foninho onde você está falando. Aí, se você tentar ou usar o fone do computador ou não mexer com a mão que está segurando o fone onde você está falando. eu vou tentar não mexer com a mão do fone, mas o problema é que o microfone já está no máximo. Tá bom. Mas eu também posso falar mais alto, ver se ajuda. Onde que eu tava? Assim, o Ministério da Saúde, em diferentes instâncias, liberava dados de doença. As secretarias estaduais de saúde liberavam dados relacionados aos casos, todos os suspeitos como os confirmados, e quantidade de mortes. Em alguns casos, você tinha essa informação como dashboards, como foi o caso do estado do Rio de Janeiro, e em outros casos, como uma coisa mais simples, como realmente planilhas no Excel. E o Ministério da Saúde ele liberou um grande registro administrativo dos testes de Covid realizados pelo Sistema Único de Saúde. Na época, como você não tinha esses testes de Covid sendo comercializados pelas farmácias, ele efetivamente era um censo de toda a testagem realizada no Brasil. Só que você também pode considerar que, apesar dele ser um censo de todas as testagens pelo Sistema Único de Saúde, ele é uma amostra da sociedade como um todo. E isso vai ser importante porque o método que eu vou trabalhar, ele precisa de uma amostra. Mas antes disso, de detalhar o método, eu quero falar um pouco sobre os possíveis vieses que têm relação com a testagem. Você tem uma diferença entre um teste ser positivo e a pessoa estar efetivamente infectada. Testes na área da saúde, eles geralmente têm um grande número de falsos positivos e um baixo número de falsos negativos. Porque é mais interessante você falar que a pessoa tem uma doença quando ela não tem, do que você deixar passar uma pessoa que efetivamente tem a doença. Porque se você falar que a pessoa está doente quando ela não está, uma outra testagem vai corrigir isso. Mas se a pessoa recebe o diagnóstico que ela não está doente quando ela efetivamente está, ela não vai fazer outro teste. Ela vai voltar para casa e possivelmente morrer em decorrência disso. Você também tem a questão que os testes eles vão ter as sensitividades e sensibilidades que tem relação a essa quantidade de falsos positivos e falsos negativos, diferentes entre eles. Então, para você conseguir um número real de infectados, você teria que também saber quais eram os testes aplicados e quais a sensibilidade e sensitividade do teste. O que também tem a questão que muitos testes, esses valores de sensitividade e sensibilidade, eles são fornecidos pelas empresas baseado em amostras muito pequenas que não são replicados quando eles vão ao mercado. Você também tem a questão que pessoas que têm os sintomas, e em particular para a COVID, sintomas relacionados à perda de olfato e paladar, elas tinham uma propensão maior a se testar do que indivíduos que não
que não apresentavam sintomas. Pessoas que estavam em trabalhos presenciais tinham mais probabilidade de estar infectadas devido ao amplo contato com outras pessoas, ainda mais em questão de trabalhos relacionados à área da saúde. Só que, ao mesmo tempo, quando essas pessoas tinham trabalhos presenciais, elas também não, em grande maioria, não eram liberadas desse trabalho para poder se testar, porque você cria um diferencial em relação ao, ao contágio e também à testagem, só que vão em direções opostas. Eles teriam mais chance de estar em contato com pessoas com Covid, mas também menos chance de poder sair para se testar. E no Brasil você tem um diferencial muito grande em acesso à saúde na questão de distância. Na região sudeste, você tem, por exemplo, para atendimento de baixa e média complexidade, a distância média percorrida é apenas 55 quilômetros. Enquanto que para a região norte, que é o caso do Amazonas, você se deslocaria em média 136 quilômetros para atendimento de baixa e média complexidade, que seria o caso da testagem. E para casos mais complexos, como seria o caso de precisar da pessoa se entubar para o oxigênio, no Sudeste essa distância média vai para 107 quilômetros e no Norte ela amplia para 276. Então você vai ter um diferencial, tanto na pessoa que pode se testar, quanto na pessoa que podia se tratar. Então, o que a gente tem é uma questão de uma amostra extremamente enviesada, porque infinitos outros fatores eles vão influenciar. Se a pessoa teve contato com pessoas que estavam infectadas e se a pessoa pôde se testar. Então agora a gente pode entrar na questão do método em si. Atualmente está em voga essa ideia de integração de dados, que é a ideia de você combinar uma amostra probabilística com uma amostra não probabilística para você conseguir corrigir os isso tem probabilística. Existem vários métodos. O que eu usei aqui foi a quase aleatorização, no original, quase randomization. Foi apresentada por Elliott Valiant em 2017 e depois repetida pelo Valiant em 2020. A ideia do método é você atribuir estrutura de peso para essa base de dados não probabilística baseado nos pesos que já existem da pesquisa amostral. E você tem o método em duas partes. Primeiro você determina a população comum aos dois bancos de dados, e aí você estima a sua probabilidade de seleção para essa amostra probabilística, e a partir dela você gera os pesos. A primeira etapa, que é a determinação do número de população comum, ela segue três fases. Em geral, independente da tecnologia, tem variáveis de resposta. Uma variável relacionada à propensão da pessoa estar na amostra não probabilística, que neste caso é uma variável indicadora de testagem, mas para outros casos, por exemplo, João, de novo vou te interromper, desculpa. É que não tá dando para escutar nada. Tá bem ruim. Você consegue continuar com o fone, mas alterar a opção do microfone para ficar com o do computador. Acho que talvez melhore. mudou alguma coisa. Tá bem baixo ainda. Mas tá melhor ou pior? Não tá cortando, mas tá muito baixo. Não dá pra, assim, eu tô escutando porque o fone ele isola bem, mas eu não sei se o pessoal tá conseguindo. Agora mudou alguma coisa ou Melhorou bem. Tá com algum ruído, mas tá bem melhor. é que eu coloquei para tirar o ruído? Tirei do automático, coloquei no baixo. Vamos ver se isso ajuda. Melhorou bem. Então tá. Desculpa te interromper de novo.
tranquilo. Tecnologia não gosta muito de mim. Um ajuste do modelo. Assim, a variável resposta tem que ser uma variável relacionada à probabilidade dela estar no banco de dados não probabilístico, mas também precisa existir no banco de dados probabilístico. No meu caso, era uma variável indicadora de testagem, mas o NIC-BR, se eu não me engano, uma vez utilizou uma variável indicadora de acesso à internet para uma das pesquisas deles. E você também precisa de variáveis comuns a ambos os bancos para servir de variável explicativa. Eu vou detalhar quais eram os meus bancos um pouquinho mais à frente. A partir desse modelo de regressão, você estima os scores de propensão para os indivíduos do banco de dados não probabilístico com base no modelo ajustado para os dados probabilísticos. E aí você determina um ponto de corte da população comum baseado, em geral, a... Deixa eu ver aqui se já... Não, é um slide mais à frente. Com uma análise gráfica. Aí, você, determinando essa população comum, você cria um banco de dados. Você escolhe o primeiro modelo mais parcimonioso e com maior taxa de classificação correta para os dados probabilísticos. E aí, então, você usa esse modelo com os mesmos coeficientes para a base de dados não probabilística. E a partir desses scores estimados, você determina o ponto de corte apenas uma população que é comum aos dois bancos de dados. E você faz isso por uma análise gráfica, de maneira mais simples. Por exemplo, aqui você tem, vai ser minha população do banco de dados probabilístico e o 2 não probabilístico. Em consulta ao professor Pedro Luiz do Nascimento Silva, ele sugeriu fazer para 0,5 e 0,4. E eu incluí também um teste para o 0,45 para ver se estava congruente com a ideia. Selecionando esse recorte, você empilha numa base de dados aqueles que pertencem a esse recorte e estima a probabilidade de testagem por regressão no logística, considerando o plano amostral da pesquisa probabilística. Aí você cria uma variável z, que é 1 para a amostra não probabilística e 0 para a probabilística. E a partir disso, tendo ela como resposta, você estima os pesos, tendo ela como resposta, e a partir disso você tem as probabilidades que você simplesmente inverte 1 sobre essa probabilidade, vai te dar os pesos que você pode usar para ter a estimativa no final. A minha aplicação utilizou aqueles dados do SUS que eu obtive no dia 13 de outubro de 2020. Tinham 18.412.913 indivíduos e a PNAD Covid com o mês de referência de agosto de 2020, que naquele dia era que se encontrava disponível mais recente, que tinha 386 mil linhas. João, De novo? de novo, tá bem ruim, cara. Você começa a mexer, ele fica chiando e aí fica o ruído e não dá pra te escutar. Tentando agora pro do computador. Melhorou alguma coisa ou não? Tá com muito ruído ainda. Tá com muito ruído e baixo. Agora ajudou alguma coisa ou nada? Tá melhor e tá mais limpo também. Vamos ver se vou conseguir terminar sem ter mais um problema. Vamos lá na fé. É, Então, eu tinha essas duas bases de dados. Aí, primeiro, tive que ou
encontrar variáveis que já eram comuns aos dois bancos de dados ou construir a partir dos dois bancos de dados. Eu não tinha muita variável que tinha nos dois bancos de dados que também tinham observações. Por exemplo, você tinha a variável de raça-cor para ambos os bancos de dados. Mas enquanto que ela tinha um preenchimento bom para PNAD Covid, você não tinha muitas observações preenchidas para os dados do Ministério da Saúde. As variáveis de sintomas eu tive que criar, porque enquanto que elas existiam na PNAD Covid, no banco de dados do Ministério da Saúde, existia uma única variável chamada sintomas, cujo preenchimento era texto, e existiam alguns sintomas que existiam na base de dados do Ministério da Saúde que não eram perguntados no PNAD Covid. Então, ao final, eu consegui algumas variáveis comuns ao banco de dados, que era a variável indicadora de testagem, que no caso do Ministério da Saúde era um para todos. Eu tinha os estados, unidades de federação, região metropolitana e região de integrado de desenvolvimento econômico, a classificação do município, se era capital, se pertencia à região metropolitana ou se era o resto da UF. Eu tinha variável de idade, sexo, alguns sintomas, em particular os sintomas que mais foram significantes para os modelos foi a perda olfativa ou paladar e a dificuldade de respiração, em particular porque outras doenças geralmente não têm esses sintomas ao mesmo tempo. E uma variável de resultado do teste se deu positivo ou negativo. É, Então, novamente, o ajuste é feito sobre a base de dados probabilística e os coeficientes são então utilizados para modelar a- os dados da não probabilística. Algumas observações foram excluídas pelo modelo que tinham alguns valores faltantes. Na PNAD, isso foi cerca de 0,7% do banco de dados, enquanto para o SUS foi 8%, mas mesmo esse 8% foi 1.500.000 observações que tiveram que ser excluídas. Você tinha uma taxa de classificação correta boa para PNAD, mais de 90%. E, como eu disse, escolheram 3 pontos de corte em consulta do professor Pedro, 0,5, 0,4, 0,4. Eu gostaria de ter testado outros valores, mas é, é um processo muito intensivo computacionalmente, e mesmo só esses 3 pontos de corte, eu fiquei 3 dias sem poder utilizar meu computador, porque ele ficou rodando os modelos. Criou a variável indicadora Z, que é 1 para os registros do SUS e 0 para os registros da PNAD. Empilhou os bancos de dados. Eu tive que empilhar os bancos de dados no SPSS, porque o R ele precisava de mais memória RAM do que eu tinha acesso, mas a taxa de classificação correta para todos os recortes e para o banco completo é em torno de 0,57, o que não é alto, mas também não é tão baixo quanto eu esperaria. A partir dessas probabilidades, foi calculado os pesos simples para os registros do SUS e, por questões de tempo, eu não pude fazer qualquer calibração. Esses pesos, eles, ao final, eles sobreestimaram a população brasileira naquele momento, baseado nos valores dos pesos da PNAD, mas eu não tinha tempo para investigar muito a questão de calibração. Se eu fizesse a estimação direta de infectados só com os dados do Ministério da Saúde, eu tinha uma proporção de 34% de infectados, enquanto que, ajustando pela quase aleatorização, eu tinha uma proporção 10 vezes menor. Mas existem ainda algumas questões que ficam em aberto.
o método, ele é possível de ser aplicado, mas ele não foi desenvolvido com Big Data em mente. Ele era feito para pequenas amostras não probabilísticas, o que quer dizer que ele é computacionalmente intensivo, ainda mais para a quantidade de dados que tem. Então, ele demorou para rodar. E outras questões eu não rodei nenhum algoritmo de deduplicação nos dados do Ministério da Saúde. Enquanto que para a PNAD, qualquer linha realmente significava um indivíduo, se uma pessoa foi testada em três momentos diferentes, eu tinha três linhas que se referiam à mesma pessoa no banco de dados do Ministério da Saúde, que não tinha nenhuma chave que determinava pessoas diferentes. Você tinha uma chave para cada teste, o que poderia influenciar, mas como eu não tenho um valor para falar, tipo, ah, eu tinha em média tantos testes por pessoa, eu não sei o quanto isso afetou a estimação final. Existe um problema de trabalhar com dados reais que você não pode validar um método. Eu não posso, por exemplo, falar que aquela minha estimativa de 0,036 é realmente o valor real da proporção. Então, é, provavelmente, eu acho que está mais próximo do real do que a estimação de 0,34%, 0,34%. Mas eu não tenho uma mensuração de quanto mais perto isso é. E eu não sei se calibrando os pesos para chegar numa população que era a população brasileira, né? Eu não sei se isso ia aumentar minha estimativa para os infectados ou diminuir ainda mais. Então existiam algumas questões para pesquisas futuras. E é isso. Muito obrigado. Obrigado, João, apesar dos nossos problemas técnicos com o microfone. Eu espero que todos tenham conseguido pelo menos acompanhar o principal do trabalho. E agora eu queria abrir para perguntas do público Ah, para o só mais João. uma coisa que eu esqueci de falar. Existe já um relatório de pesquisa que detalha tudo direitinho em português. Eu posso mandar para o Thiago para depois ele mandar para quem tiver interesse. Obrigado, João. Sim, está aberto agora para perguntas. Silene levantou a mão aqui. É, Pode boa falar. tarde. Boa tarde, tudo bom? Tá me ouvindo bem? Perfeito. Tá, se puder compartilhar com a gente o estudo completo, dá uma ideia melhor de como é que foi todo o processo. Eu tenho uma dúvida em relação aos testes. Você usou dados de 2020. Em 2020, a forma de você confirmar os casos eram por teste laboratorial e na época, no começo era só PCR ou um ou outro de antígeno, né, antes da vacina. Você tem como confirmar pelo método de diagnóstico clínico, clínico-imagem e clínico epidemiológico. No seu modelo, você considerou esses outros métodos de confirmação de caso para saber se houve sobreestimado ou não? Porque como era uma doença nova, se demorou assim, a grande dificuldade foi saber como é que esse diagnóstico ia ser, confirmado, né. Então a perda de paladar, a perda de, olfato, no começo da pandemia era muito marcante, depois, né, a gente observou que isso foi mudando. Então, quando você faz essa comparação dessa defasagem entre números de confirmado, se você analisar o contexto em 2020,
você não deveria também ter considerado os outros critérios, uma vez que a gente quase não tinha teste no país, a doença era nova, e aí depois é que houve ampliação de testagem, com teste rápido de antígeno e tudo mais? Sim, isso era uma questão importante, mas eu também estava limitado ao que existia no banco de dados da PNAD Covid, que não tinha pergunta sobre o tipo de teste, até onde eu me lembro. Porque eu tô sempre, o problema é sempre, eu preciso de variáveis que existem nos dois bancos. Se eu tenho uma variável de teste, do tipo de teste, que, se eu não me engano, existia no banco de dados do Ministério da Saúde, eu só poderia realmente usar se eu tivesse também no outro banco de dados, infelizmente. Perdão, estava mutado. João, tem mais uma pergunta aqui no chat, da Maria Luísa Guerra de Toledo. Ela te dá parabéns pelo trabalho e pergunta se você poderia explicar melhor a questão do ponto de corte. Deixa eu voltar aqui para o slide, que fica mais fácil. Aqui. A ideia do ponto de corte é você escolher visualmente aquela parte que está tanto um quanto o outro. O ponto de corte foi escolhido, por exemplo. Dá para ver meu mouse quando eu faço assim ou não? Sim, sim, dá para acompanhar. Tá. Então, ponto de corte 0,5 é porque aqui incluiria todo mundo que está abaixo aqui. Quer dizer que eu perderia esses aqui. Então, eu não estou estimando para essas pessoas que estão acima. Eu estou escolhendo só o que seria minha população em comum. Seria daqui para baixo. Eu também verifiquei do 0,45, que é mais aqui, e o 0,4. Eu poderia também ter escolhido aqui um 0,3 para pegar só daqui para baixo, mas eu achei que chegando no 0,5, eu aproveitaria mais dados. E pelos testes, não teve diferença na estimação no final do 0,5, 0,35 para o 0,4. Então eu tinha mais dados que meio que me deu um pouquinho mais de confiança que a estimação do 0,4 também estava certinho. É, deixa eu voltar aqui, que teve uma pergunta mais pontual durante a apresentação do Vadi João Scandaneto. Espero que eu tenha pronunciado correto seu nome. Perguntando qual a fonte das distâncias mencionadas. É, A fonte dessas distâncias foi a pesquisa do IBGE chamada REGIC, que é Região de Influência das Cidades. Em março ou abril de 2020, eles liberaram uma nota técnica chamada Deslocamento para o Sistema de Saúde. Todos esses valores vêm dessa publicação ou, ou das tabelas também disponibilizadas para download pelo site do IBGE. temos tempo ainda para mais perguntas. Mais alguém quer trazer alguma coisa para o João? Bem, ninguém se manifestando. É, só para colocar, o João ficou de enviar para a gente o relatório. Infelizmente só tem em português, né, João? Mas assim que ele encaminhar o pessoal do
do Hub, manda para quem estava aqui na reunião, no seminário. E, enfim, gostaria de agradecer ao João pela apresentação, por compartilhar com a gente esse trabalho. Agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente durante a apresentação até agora, apesar dos problemas técnicos no começo, dos problemas técnicos durante com o áudio. Enfim, lembrando vocês que nós teremos mais uma sessão para a utilização dessas novas fontes de dados. E fiquem de olho que vocês vão receber o convite também. Tá bom? Muito obrigado, gente, e até o próximo seminário. Obrigada, obrigada, João. Obrigada, pessoal. Tchau.